Pessoal, então vamos dar sequência aqui aos assuntos que eu vou tratar com vocês, né? Na aula de hoje, eu vou tratar o assunto de infiltração de água no solo, tá? Esse tema, né? Esse tópico é um tópico que na verdade envolve, né? Aquela parcela da chuva que cai no solo, da parcela que cai no solo, uma parte infiltra e a outra escoa superficialmente. Então, o que a gente vai ver, né, neste conteúdo, nesse tópico, é justamente esse processo pelo qual a água passa, né, através da superfície do solo. E é um dos processos que mais influencia o escoamento superficial. Por quê? Justamente porque é esta parcela que não infiltra, né, daquela parte da chuva, daquela parte da precipitação, que vai escoar superficialmente. Então, o que que a gente tem nessas situações? Locais, né, onde a gente tem baixa infiltração, ou pequena taxa, ou taxa, né, ou baixa taxa de infiltração, nós temos maior escoamento superficial, tá? Então, esse componente do ciclo hidrológico, ele tem uma importância muito grande por isso, né? Então, eu vou apresentar para vocês nesse conteúdo essa parte conceitual. Depois, eu vou explicar para vocês alguns métodos, né, que vocês podem utilizar para determinar a infiltração de água no solo. E na semana seguinte, quando eu for passar a atividade para vocês, aí eu vou explicar, né, um roteiro de como vocês vão fazer o procedimento de um teste de infiltração e vou passar alguns dados para vocês, para que vocês possam realizar essa atividade. Tá bom? Então vamos lá. A infiltração, ela depende, então, né, ela é um processo, obviamente, que depende em maior ou menor grau de alguns fatores. Na verdade, são vários, né, fatores. E a gente vai passar aqui elencando cada um deles. Características do solo. O que que acontece? Quando a gente tem uma situação onde a chuva cai em uma região, por exemplo, né, de solo que a gente conhece ou chama de solo descoberto, o que que significa isso? Aquele solo que não tem uma vegetação, né, cobrindo esse solo. Então, a característica do solo é muito importante. É óbvio que se a gente tiver uma situação, por exemplo, de uma pastagem, uma situação, por exemplo, de uma área de grama, ou até mesmo uma área vegetada do tipo pequenas, né, florestas ou pequenos reflorestamentos, no sentido de espaçamento mesmo, obviamente que terá uma situação um pouco diferente, tá? Mas mesmo assim, quando a gente compara estas situações com os tipos de solo, né, para diferentes tipos de solo, melhor dizendo, a gente vai perceber a importância da característica do solo. Então, o que que a gente espera, na verdade, pensando só do ponto de vista do solo? Que solos mais argilosos, né, tenham menor taxa de infiltração. Por consequência, eles terão maior escoamento superficial. Agora vamos para o outro extremo, que é o que? Os solos arenosos. Então, a gente espera que solos arenosos tenham maior taxa de infiltração e, por consequência, menor escoamento superficial. Tá? Agora, um outro ponto que a gente pode levar em conta aqui, né, é a cobertura do solo. Então, foi o que eu falei. Agora, vamos tirar o foco da característica do solo, né, o tipo de solo, e vamos pensar na cobertura do solo. Então, vamos pensar agora o seguinte: nós temos dois solos, duas áreas, melhor dizendo,
e essas duas áreas têm o mesmo tipo de solo, ou solos muito similares, do tipo, por exemplo, arenoso. O que a gente espera de solos arenosos? Que eles tenham maior taxa de infiltração quando comparado aos solos argilosos. Ok, tudo bem, já falamos sobre isso. Agora, o que eu espero, né, de duas áreas com solos arenosos, sendo que um, um tipo de uma área está, por exemplo, com uma pastagem muito rala e o outro está com mata nativa. O que eu espero, então? Que a cobertura influencie mais do que o próprio tipo de solo. Então, nesse caso, eu espero que a mata nativa tenha um maior poder de infiltração, por consequência, menor escoamento superficial, do que uma área de pastagem, tá? Agora vem a questão aqui, né? Neste caso, especificamente, se a gente pega um intervalo de tempo muito curto, pode ser que essa cobertura com, né, vegetação muito rala, por exemplo, né, uma pastagem muito rala comparada com uma situação de uma mata nativa, pode ser que inicialmente a taxa de filtração nessa pastagem seja maior, mas o acumulado, né, o acumulado a gente espera que seja maior a infiltração numa mata nativa, por exemplo, tá? Só para situar aí para vocês entenderem. Tipo e preparo, tipo de preparo e manejo, né? Então isso aqui é muito importante porque quando a gente pensa, por exemplo, em solos que estão, né, ou serão feito o plantio, então tanto o preparo quanto o manejo desse solo é muito importante. Então a gente tem, por exemplo, situações onde a gente consegue, para aquele tipo de solo, para aquela área específica, aumentar o poder de infiltração, né, a taxa de infiltração, se a gente, por exemplo, tratar de fazer na hora do preparo, até a posição que o trator, né, com o arado ou grade passa no terreno, passa sobre a superfície, pode melhorar essa taxa de infiltração, essa filtração acumulada. A outra situação também seria o próprio manejo, né? A forma como a gente faz o plantio pode e deve influenciar bastante na questão da infiltração. Um outro fator que a gente pode indicar aqui, né, destacar, melhor dizendo, é o selamento superficial. O selamento superficial do solo, como está dizendo aqui, né, o superficial, é uma camada muito fina na superfície, onde ela pode trazer sérios problemas de infiltração, que é como se fosse uma compactação, né, em uma espessura muito pequena. Então, nesse caso, pode trazer problemas, tá? E esse selamento superficial pode vir, inclusive, através de implementos, né, do tipo arado ou grade. A outra coisa importante também ser destacado é que a umidade inicial interfere no processo de infiltração. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma bem simples para vocês entenderem? Se nós estivermos comparando, por exemplo, o mesmo tipo de solo, a mesma área, a mesma bacia hidrográfica, que seja, e pensar o seguinte: nós temos, por exemplo, 3 meses sem chuva, né? Na primeira chuva ou nas primeiras chuvas, o que a gente espera? Que o solo esteja com baixa umidade, o que a gente chama de solo seco. Na verdade, não existe solo seco, né? Totalmente seco, mas com uma umidade muito baixa. Então, nas primeiras chuvas, parte, né, parte da estrutura do solo que é formado, né, pela parte física, pela parte porosa, e nessa parte porosa eu tenho uma combinação, eu tenho proporções de água e ar, né? Então, quanto mais seco o solo, entre aspas, significa o quê? Que essa proporção porosa está ocupada mais com ar do que com água.
Quando eu falo que o solo está úmido, quer dizer o quê? Que essa proporção de água aumentou em relação à proporção de ar. Então, o que que a gente espera quando a gente tem um longo período sem chuva, exemplo aí de 3 meses, que essas chuvas iniciais elas vão aumentar a umidade inicial do solo, porque a umidade está muito baixa. Então, neste caso, a infiltração tende a ser maior no início desse período chuvoso do que ao final do período chuvoso, onde o solo atinge, né, uma umidade muito maior, tá? Essa seria uma situação. A outra situação também que a gente pode levar em conta aqui é a situação de carga hidráulica. O que significa isso de carga hidráulica? É a quantidade de água mesmo acumulada sobre o solo. Quanto maior for essa quantidade de água acumulada, tá? Maior será, obviamente, a capacidade ou a taxa ou a infiltração acumulada, tá bom? A outra situação também que pode influenciar, isso aqui em condições, obviamente, né? Não necessariamente natural, digamos assim, mas a temperatura da água, tá? Ela vai influenciar também na infiltração de água no solo, ok? Em condições naturais, né? Em temperatura ambiente, digamos assim, a gente espera que esse parâmetro, né? Esse fator não influencie tanto, mas obviamente, né? Situações onde a temperatura é maior, a gente espera também uma maior infiltração, tá bom? Nesse caso aqui, então, seriam os fatores que eu queria destacar para vocês. Agora, em termos gráficos, né? Comentar algumas coisas aqui para destacar e ficar mais visual para vocês. A gente tem dois conceitos, basicamente, quando a gente fala de infiltração, que é importante vocês entenderem, que é o quê? É o conceito de taxa de infiltração, tá? É o conceito de taxa de infiltração e é o conceito de infiltração acumulada. Então, neste gráfico, eu tenho nas ordenadas à esquerda a taxa e nas ordenadas à direita a infiltração acumulada, e vocês podem observar que na escala das abscissas eu tenho o tempo, né? E aqui eu tenho o quê? Quando a gente for olhar para a taxa de infiltração, vocês precisam olhar para um gráfico que tem este comportamento. O que significa isso? Que à medida que passa o tempo, tá? A taxa de infiltração tende a diminuir até mesmo estabilizar. Quando a gente vê então, verifica então essa situação aqui, ó, o que que a gente tem inicialmente, né? Inicialmente, olhando só para essa curva aqui, ó, só para essa curva aqui, com esse comportamento, né? Então, inicialmente aqui, nós temos um solo seco, ou se quiserem chamar de menos úmido, né? E aqui a gente tem um solo úmido, ou inicialmente úmido, tá? Então, nesse caso, o que acontece? Taxas de infiltração para solos inicialmente secos são maiores do que taxas de infiltração para solos inicialmente mais úmidos, tá? Agora, a característica importante aqui, que ao passar do tempo, essas curvas tendem a se aproximar. Por quê? Porque com o passar do tempo, a gente espera que elas estabilizem a um valor onde a taxa de infiltração se torne estável, ou seja, ela não mais variará com o tempo, tá bom? Então, nesse caso aqui. Em contrapartida, o que que a gente espera? Agora eu quero que vocês olhem para esta curva aqui, né? Para estas duas curvas aqui mais pontilhada, com o traçado mais fino. Neste caso aqui, o que que eu quero que vocês observem? Que estas duas curvas, elas indicam
há infiltração acumulada. E neste caso, o que que vocês vão perceber? Que no início, a infiltração acumulada parte de zero, tá? E com o passar do tempo, ela vai aumentando. E aqui tem uma característica importante, né? A infiltração acumulada para um solo inicialmente seco, tá? Ela é maior do que uma infiltração acumulada para um solo inicialmente úmido. Como é que a gente pode fazer essa analogia aqui dessa situação? A gente pode fazer a seguinte analogia. Vamos supor que eu tenho uma caixa d'água de 1.000 litros, tá? Nessa caixa d'água de 1.000 litros, vamos supor que um solo que a gente considera, né, como inicialmente úmido, essa caixa d'água já tenha, por exemplo, 400 litros de água. Então, quer dizer o quê? Que, sendo ela de 1.000 litros, ela consegue armazenar de forma cumulativa mais 600 litros. Então, para um solo inicialmente seco, a princípio, ele caberia próximo desses 1.000 litros. Vamos supor que ele caiba aí 950 litros, tá? Que só tenha 50. Então, esse valor acumulado, ao passar do tempo, ele vai ser maior, tá? Enquanto em um solo inicialmente úmido, como ele já tem uma quantidade de água prévia, então, por analogia à questão aí que eu falei da caixa d'água, ele consegue ou ele vai acumular menos água, tá? Então, é importante vocês saberem a diferença de taxa e de infiltração, onde a taxa é o quê? A quantidade acumulada por um intervalo de tempo, enquanto a infiltração acumulada, como o nome está dizendo, né, é simplesmente a gente ir somando quanto que foi acumulado ao longo do tempo. Essa diferença, então, é muito importante. Dando sequência aqui, a infiltração de água, uma situação, ou taxa de infiltração de água, melhor dizendo, né? Aqui está numa unidade de milímetros por hora. É muito comum essa unidade para taxa, onde a gente faz um comparativo aqui de um solo arenoso, curva azul, um solo argiloso, essa curva mais alaranjada aqui, indicando para a gente uma situação bastante interessante, que é o quê? Que para a situação inicial, os solos argilosos tendem a ter inicialmente uma taxa até mais alta, tá? Mas ao final, essa taxa, só voltando aqui, inicialmente os solos argilosos tendem a ter uma taxa de infiltração mais alta, rapidamente essa taxa de infiltração, comparativamente com o solo arenoso, ela torna-se menor, e ao final, o valor que tende a se estabilizar é muito menor, tá? Em termos de taxa, do que num solo arenoso, tá? Então, o solo arenoso ele tem uma curva com um comportamento um pouco diferente do solo argiloso, né? Num solo arenoso, a taxa de infiltração ela pode começar até um pouco mais baixa, menor, né, do que a taxa de infiltração do solo argiloso, mas ela tende a se estabilizar com um valor maior. E repetindo, como taxa é uma quantidade acumulada em função do tempo, então quer dizer que aqui ao final, por exemplo, né, a gente tem uma situação que essa taxa encontrada aqui está próxima ao quê? Sei lá, 23 milímetros por hora para esse solo arenoso. Enquanto essa taxa aqui, ó, por exemplo, está da ordem de sei lá, 4 milímetros por hora, entenderam a diferença? Então, esse comportamento, né, ele é muito típico e exemplifica aí para vocês o que a gente espera em termos de dois solos. Lógico que as outras condições que a gente comentou inicialmente, daquelas situações dos fatores que influenciam, eles devem
né, estar de fora dessa análise aqui. Aqui, nosso foco é simplesmente fazer uma análise comparativa de dois tipos de solos, né, onde a gente espera que tenha uma taxa de infiltração maior, no caso do arenoso, e no caso do argiloso, a gente espera que tenha uma taxa de infiltração menor. Então, no caso aqui, continuando, né, a gente também tem um conceito chamado de taxa de infiltração estável, mas vocês também vão ver em algum momento, né, alguns autores se referirem como velocidade de infiltração, e esse V e B significa o quê? Velocidade de infiltração básica, que na verdade alguns autores chamam de taxa de infiltração estável. Então, o que a gente tem nas ordenadas aqui? A gente tem taxa, né? Ou, como alguns se referem, velocidade de infiltração, que seria, então, equivalente a milímetro por hora, a unidade mais comum. E aqui nas ordenadas nós temos tempo de infiltração. Então, esse valor, ao estabilizar, é conhecido como velocidade de infiltração básica, VIB, ou como taxa de infiltração básica, tá bom? É o que vocês vão ver na literatura, das duas formas. Então, como que a gente pode fazer, saindo agora dessa parte introdutória, conceitual, como que a gente pode fazer para determinar uma infiltração de água no solo? Eu vou apresentar para vocês aqui dois métodos, tá? Um método que talvez seja mais comum, que é o conhecido como anéis concêntricos, e o outro método que talvez aproxime mais de uma situação real, né? Que é o simulador de chuvas. Situação real por quê? Porque, a princípio, a gente espera que com o simulador de chuvas ele reproduza, né, melhor a forma como que a água chega até o solo do que os anéis concêntricos, mas os anéis concêntricos também são muito utilizados para a determinação da infiltração da água no solo. Ok? Vou passar para vocês aqui, rapidamente, então, como que seria esse método anel concêntrico, para vocês entenderem como que a gente faria um teste, tá? Para uma determinada área, como que a gente poderia fazer um teste para verificar a infiltração acumulada ou a taxa de infiltração de água nesse solo, tá bom? Como o nome diz, esse método é um método bem simples, bem aplicável, bastante utilizado ainda, que é o método que da gente cravar dois anéis, né? E eles são centralizados. Esse anel interno, né, é centralizado em relação ao anel externo, por isso que a gente chama de anéis concêntricos. E a gente aplica água nesse anel externo, na parte interna do anel externo, para que a gente mantenha um bulbo úmido, tá? Nessa região, mas o teste mesmo, ele é feito, ou ele é considerado com a água que infiltra neste anel interno, tá bom? Então é dessa forma que a gente faz. Vou mostrar aqui um passo a passo para vocês, então, né, como é que seria o procedimento. Primeiramente, então, o que a gente deveria fazer? Limpar essa área, tá? Limpar essa área, ó, mostrando aqui nessa figura. Depois, cravar o anel, que seria o anel interno, tá bom? Depois disso, depois disso, depois disso, aqui, a estrutura para cravar, né? O que a gente poderia utilizar? É muito comum a gente utilizar uma estrutura de madeira, né? Tá? E uma outra madeira para, né, que a gente possa cravar esse anel no solo, pelo menos a metade da sua altura, tá bom? Metade da sua altura.
Essa madeira aqui é utilizada para que fique, né, de uma forma com que o anel seja cravado por igual, né, que ele desça aqui, então, no solo de forma igual, tá? E essa outra madeira, obviamente, é utilizada para bater, né, nessa madeira aqui de baixo, para que esse anel, então, seja cravado no solo. E aqui vai acompanhando qual é a altura desse cravamento. É muito comum, né, pensar aqui em valores, dimensões, que essa altura total aqui desse anel tem em torno de 50 centímetros, sendo que a gente crava metade dele no solo, ou seja, em torno de 25 centímetros. Aqui já mostrando, então, o anel interno cravado, e começando no procedimento com o anel externo, né? Nessa sequência de figuras, então, para vocês entenderem aí, tá? Mesmo procedimento, coloca a madeira atravessada e vai cravar esse anel, tá? Essa altura aqui, ó, que eu me referi, né? Essa altura aqui, ó, também é cravada metade no solo, metade fica exposta. Se tem aqui em torno de 50 centímetros, mais ou menos 25 centímetros será cravado no solo. Em termos de diâmetro, tá bom? Em geral, esse diâmetro interno é o dobro do diâmetro, desculpa, esse diâmetro externo, em geral, é o dobro do diâmetro interno, né? É o que geralmente utilizam-se aí, né? Utiliza-se aí nesses anéis concêntricos. Joia? Então, aqui, mostrando como é que seria o dispositivo propriamente dito, para uma situação, então, de medição, né? E qual que seria o princípio de funcionamento para esse tipo de teste? Repetindo aqui, então, essa parte externa, ela vai receber água. Essa água não tem que ter nenhum tipo de controle, é simplesmente para garantir que a parte interna, ok, tenha uma infiltração mais vertical possível, né? Que essa água externa direcione, então, a água da parte interna de forma mais vertical possível. Aqui nós temos um dispositivo bem simples, que seria o quê? Uma régua. E para que serve essa régua centralizada justamente nessa madeira aqui? Porque eu preciso manter essa água aqui de fora, tá? Sem nenhum tipo de controle, mas o mais cheio possível aqui para direcionar essa água interna. Mas essa água interna, ela precisa necessariamente sofrer um controle. Que controle seria esse, né? Esse controle é o seguinte: eu preciso saber qual é a variação da lâmina da água interna aqui, em termos de infiltração ao longo do tempo. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fixar um intervalo de tempo e verificar por essa régua quanto que infiltrou, ou eu posso fazer o contrário, né? Eu posso estabelecer que eu vou esperar, por exemplo, uma variação de 3 centímetros e fazer a leitura de quanto tempo demorou para infiltrar esses 3 centímetros. Então, eu posso fazer de uma forma ou de outra. Ou fixando o tempo e verificando qual foi a variação da lâmina, ou fixando a variação da lâmina e verificando qual foi o tempo necessário para descer, né, sei lá, 3, 4 centímetros, tá bom? Aqui o procedimento, mostrando então como é que seria um procedimento passo a passo, né, de como faz esse teste. Lembrando que, por que coloca essa lona inicialmente? Porque ao tirar a lona, a gente já começa o procedimento. E a gente não quer nenhuma interferência, né, em termos de infiltração antes de iniciar o teste. Então, primeiro a gente coloca a água nessa lona e assim que tiver numa altura ali adequada, essa lona vai ser retirada para a gente começar o processo de infiltração. Aí, ó, mostrando, né, qual seria a altura dessa água, tá? Aqui nós já temos
uma situação onde mostra em detalhe qual é a altura de água, né? E o cronômetro, porque a gente precisa de duas coisas que eu falei com vocês. A gente precisa controlar essa água interna do ponto de vista de quanto que ela varia, ou seja, de quanto a lâmina baixa em relação a determinado tempo, tá? Aqui a figura não ficou muito boa, né? Mas dá para notar que essa parte aqui é a água, só voltando aqui um pouquinho, desculpa. Essa parte aqui é a água do anel externo e essa parte aqui é a água do anel interno. O que a gente precisa fazer o controle, em termos de variação de lâmina e de cronometrar o tempo, é aqui, tá? Nesse anel interno. Então, esse tipo de dispositivo, ele serve para essa finalidade. O que a gente está fazendo aí, na verdade? A gente está verificando qual é a lâmina infiltrada em relação ao tempo. Então, a gente registra intervalo de tempo e intervalo de lâmina infiltrada. Aí, mostrando mais detalhes, né? Depois de 5 minutos, okay, neste exemplo, vai ser verificado quanto baixou aqui em termos de lâmina, né? Então, nesse exemplo, primeira leitura, a infiltração foi de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, no intervalo de 5 minutos. Ok? Aqui mostrando em detalhes, fica melhor para ver, né, que eu falei com vocês. O procedimento, ele é todo feito e controlado internamente, nesse anel interno. Esse anel externo é preciso ser mantido água dessa forma, mas percebam que o controle aqui destacado, ó, o zoom está sendo feito aqui, né, ó, aqui. Então, o controle aqui é todo feito na parte interna. É aqui que a gente vai verificar a infiltração, tá bom? Mas o procedimento, então, exige que a parte externa também tenha água para direcionamento dessa água mais vertical possível. Aí, mostrando em detalhes, né? Depois mostrando a leitura, como é que seria aqui, tá? Determinado, passado, né, 10 minutos. Então, qual o valor da leitura agora? Mostrando mais uma vez alguns detalhes aí para vocês, como é que foi conduzido, tá bom? Então, esse é o teste de infiltrômetro de anel, como é conhecido. Esse teste, pessoal, ele pode demorar alguns poucos minutos para estabilizar, como pode também demorar um tempo significativo, do tipo 6, 8, 10 horas, dependendo do tipo de solo, tá? Quando eu for explicar para vocês a atividade avaliativa, eu vou detalhar um pouco mais dessa questão, da questão do tempo, que eu vou dar exemplo para vocês desses valores, valores numéricos e como faz alguns tipos de cálculo, tá bom? Só para a gente encerrar a explicação aqui por enquanto, né? Por hoje seria isso. Eu vou mostrar para vocês uma sequência de figuras onde a gente utiliza simuladores de chuva. Então, neste caso aqui, né, esse simulador de chuva, ele tem o que a gente conhece como braços rotativos. Tem um motor aqui que vai girar esses braços, né? Então, isso aqui fica girando como se fosse uma hélice de um helicóptero, tá? E a água que cai nessas parcelas são monitoradas para a gente verificar a infiltração. Então, numa sequência de figuras aí, vocês podem notar, né? Esses simuladores e as parcelas utilizadas. Aqui, né? O colega fazendo ajuste, fazendo calibrações nos bicos, né? Que vão direcionar a pulverização da água, né, na área de interesse, onde vai ser aplicado a chuva artificial, né, a chuva simulada, ok? E aqui a gente tem um outro tipo de infiltrômetro que a gente conhece, né, que é um outro tipo de simulador onde a água ela vai cair por essa área aqui, ó, e esse equipamento ele tem que estar em cima de uma parcela, e nesta parcela que a gente vai determinar qual a lâmina escoada
e por diferença, sabendo quanto caiu aqui e o quanto escoou, a gente sabe o quanto infiltrou no solo. Então, é um outro tipo de equipamento, tá? Também para chuva simulada. Detalhe do equipamento, ok? Aqui, a parcela vista de cima, depois do processo já feito. E aqui, a gente tem alguns comparativos de valores, né? Onde a gente faz essa relação com equipamentos do tipo infiltrômetro de anel, tá? Infiltrômetro de anel e simulador de chuva. O que a gente percebe? Que, em geral, a taxa obtida por infiltrômetro de anel ela é maior do que o simulador de chuva. Então, alguns autores, inclusive, né, consideram que o infiltrômetro de anel ele superestima a taxa de infiltração. E aqui nessa coluna, né, ao final aqui, a gente tem o quê? A relação entre os valores obtidos pelo filtrômetro de anel e o valor de simulador. Então, por exemplo, o que significa esse valor 7,7 aqui? É a razão, né, entre 445 e 57,5. Se a gente dividir um pelo outro aqui, a gente vai ter esse valor de 7,7 e assim por diante. Ok? Então, mostrando para vocês aí. Em termos de equacionamento, a gente tem duas equações que eu vou apresentar para vocês. Tá? Aí, na hora que eu for falar da atividade avaliativa, eu vou detalhar sobre essas equações. Mas a gente tem uma equação chamada equação potencial ou equação de Korsakoff, onde a gente vai ter a infiltração acumulada, o tempo de infiltração e os parâmetros que a gente obtém no teste esse exemplificado aqui na apresentação, tá? E a gente tem aqui uma tabela que a gente vai utilizar de apoio justamente para fazer as anotações e posteriormente os cálculos, ok? Aqui, uma tabela um pouco mais completa, com valores já calculados. Aqui, mostrando como se ajusta essas equações. Não se preocupe com isso agora, que na hora de fazer a atividade avaliativa, eu vou fazer um vídeo explicativo sobre como determinar essa equação. E aqui nós temos, por último, uma equação chamada de Korsakoff-Lewis, ou Korsakoff modificada, onde tem uma pequena modificação aqui, que é inserir, na verdade, uma velocidade de infiltração básica ou uma taxa de infiltração básica, tá bom? E aqui tem alguns valores de ordem de grandeza para vocês verificarem o que a gente considera com taxas de infiltração alta, muito alta, média, né, e assim por diante. O que eu queria apresentar para vocês hoje é isso, e na próxima explicação eu já falo da atividade avaliativa